Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História, né? Na página 112 e 113. Depois nós vamos na próxima aula para a segunda parte da página 114 e 115, tá ok? Então você pode me acompanhar aí nesse tema aí muito importante falando sobre imigração no Brasil, certo? Vamos lá. Muito bem, então, primeiramente, vamos entender o que é imigração, né? Imigração é o deslocamento de população, né, de um lugar para outro, né? Então, no início aí da colonização aqui do Brasil, existiu muita imigração aqui para o Brasil, né? Pessoas que vieram de outros países, né, que vieram aqui para o Brasil. Então, você pode me acompanhar aí na página 112. Aí está dizendo assim, ó, muitos deslocamentos de população aconteceram pelo mundo ao longo da história, por diversas razões. Vamos ver as razões que aconteceram esses deslocamentos, né? Como necessidade econômica, guerras ou problemas políticos. A história do Brasil também é marcada pelo intenso fluxo de pessoas de diferentes partes do planeta. Então, vamos para você entender. A imigração acontece devido o quê? A algumas razões que nós temos, né? Necessidade econômica. Talvez o país esteja passando por uma dificuldade econômica e as pessoas saem daquele país para outro país. Então, chamei imigração, esse movimento. Como vocês, se vocês estão assistindo aí os noticiários, tem muita imigração aí de argentino para o Brasil, de colombianos para o Brasil, né? Por causa que o país deles lá estão passando por uma crise econômica muito grande. Então eles vão para outros países, os países vizinhos, né? Então pode acontecer também um deslocamento da população se caso estiver acontecendo uma guerra no país, né? Tiver acontecendo problemas políticos, né? Então, aqui no Brasil, no nosso país, ao longo da nossa história brasileira, foram assim, o Brasil recebeu aqui muitas pessoas de outros países, né? Existe aqui muitos imigrantes aqui no Brasil, certo? Então, vamos lá. Durante o período colonial, na época que o Brasil era colônia, quando o Brasil esteve sob domínio de Portugal, entre o século XVI e o século XIX, a presença de portugueses na colônia, que a colônia era o Brasil, era expressiva, né? Tinha muitas pessoas portugueses morando aqui, né? Portugueses. Além deles, franceses, holandeses, europeus de diferentes nacionalidades ligados especialmente ao comércio e também que também se estabeleceram aqui no país, né? Então, olha só o que aconteceu. Então, ao longo desse período que o Brasil era colônia de Portugal, que era dominado por portugueses, aqui no nosso Brasil existia muitas pessoas aqui, muitos portugueses que moravam aqui no Brasil, né? E além dos portugueses também os franceses e holandeses que nós estudamos aí nas aulas passadas, né? Então nós temos essa influência aqui desse povo aqui no Brasil, certo? Então, olha só, entre os séculos 16 e 19, cerca de 5 milhões de pessoas do continente africano, provenientes principalmente de Angola, Moçambique, Golfo do Benin, no sudeste do atual Nigéria, a Costa do Marfim, foram escravizados e trazidos para o Brasil. Então, essas pessoas tudo nós já estudamos, né? E sabemos que nós, a nossa cultura, nós temos essa influência africana devido à escravidão, né, que existiu aqui no Brasil. E essas pessoas foram trazidas para cá, foi uma imigração forçada, não foi por livre e espontânea vontade. Eles vieram forçados para o Brasil. Então, você entendeu aí? Nós estudamos até agora
que o Brasil recebeu aqui, né, durante o período desse tempo, durante a história do Brasil, e o Brasil recebeu aqui pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes países diferentes, né, que vieram para o nosso Brasil, certo? Então vamos lá para a próxima página. Olha aí, pessoal, imigração a partir do século XIX, né? Então aqui você vai dar uma lida em sua casa, aí no seu livro, e você vai observar que a partir do ano de 1822, e que o Brasil entrou em campanha de libertação de Portugal, né? Que o Brasil pertencia a Portugal. E isso, antes de acontecer essa libertação, aconteceu o deslocamento de muitas pessoas aqui para o Brasil, né? Em busca de uma vida melhor, deslocando seus países para aqui para o Brasil. E também aconteceu uma coisa muito interessante naquele período, porque com, com com a libertação dos escravos, os escravos passaram a ter liberdade, e aí aconteceu o quê? Que houve uma nova modalidade de trabalho. Quer dizer, que os escravos trabalhavam sem receber nada em troca do seu trabalho, né? Mas aí aconteceu com a libertação dos escravos a mão de obra paga. Então, quem tinha terreno, quem tinha roça, quem cuidava da agricultura, para poder colher sua lavoura, tinha que pagar as pessoas para poder colher, né? Trabalhar na roça. Então isso atraiu muitas pessoas de outros países que vieram para aqui, para o Brasil, para trabalhar. Inclusive que no ano de 1870 até 1930, cerca de 3 milhões de pessoas de origens diversas, como alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, chegaram ao país, né? Aqui no nosso Brasil. Então isso atraiu muitas pessoas de outros países para vir aqui para o Brasil também, certo? Vamos para a próxima página. Olha só, aqui nós temos aqui, imigração e cultura do café. Então no Brasil houve uma grande produção de café e houve naquela época uma campanha, né, para atrair pessoas para vir trabalhar aqui no Brasil. Então essa cultura do café fez com que pessoas de muitos outros lugares viessem para o Brasil, países diferentes, né? Então eles foram assim atraídos porque ofereciam aqui para os imigrantes um lote de terra, um pedaço de terra para eles, e também teria trabalho para assalariado, né? Para trabalhar recebendo o salário. Mas a realidade no Brasil foi diferente, né? Vieram muitas pessoas realmente para o Brasil, mas quando chegou aqui, eles não recebiam o salário direito, né? Corretamente, e também o lote de terra que foram prometidos para eles, também eles não receberam. Então isso aconteceu no Brasil, essa cultura do café também, que foi um dos principais produtos da época, né, da escravidão. Então, o Brasil, nesse período aqui do café, não poderia mais trazer escravos lá da África, porque já estava proibido o tráfico de escravos, né? E aí essas pessoas vieram de fora atraídos, né, pelo salário e também pelo pedaço de terra, mas infelizmente eles não recebiam o salário prometido e também não receberam o pedaço de terra, o lote de terra que foi prometido a eles. Então vocês dão uma lida aí, né? E responde às atividades aí a seguir, e estarei aqui esperando você mandar para mim dar uma olhada na sua resposta aí, tá bom? Bons estudos aí, espero que você tenha entendido aí o conteúdo. É melhor que você dá uma lida novamente aí, tá certo? Vai grifando algumas partes interessantes aí e que é muito importante assim, tá bom? Bons estudos para vocês, um grande abraço.